nervoso, não falei que era rápido? Tá vendo? Ainda bem que você confiou em mim. Ó, Priscila Can. Can. Aqui já do ladinho, gente. Os 10 problemas mais comuns dos celulares. Já tá tudo aqui arrumadinho, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Bom, vamos lá. Vamos começar com a higienização do celular. Difícil. Você aí limpa o seu celular? Não, eu quero a verdade agora. Confessa. Limpa? Se limpa, parabéns. Se não, vai aprender a limpar agora. Exatamente, não é isso, mesmo. Conta pra gente como é que faz para limpar os nossos celulares. Sim, o ideal é utilizar um álcool isopropílico. Tem isso, gente? Tem, é um álcool com uma concentração de 70%. A gente quase não está utilizando álcool ultimamente. Normalmente não é legal usar o gel, é legal usar o álcool líquido mesmo. E dessa concentração para eliminar as bactérias, os vírus. Como é que chama o álcool? Isopropílico. Isopropílico. Isso. Tá, ele é específico. Isso, exatamente. Aí o ideal é colocar num guardanapo ou num paninho sem fiapos ou de microfibra para você poder passar sem que haja excesso do produto no aparelho. Tá. Quando tem muito líquido, esse líquido penetra, então pode causar algum dano. Então, só molha um pouquinho, gente, nada de exagero. É, só um pinguinho mesmo. Tá, essa pergunta, todo mundo já derrubou o celular na água, né? Borel, então, quantas piscinas tu já derrubou seu celular, né, Borel? Já te jogaram? Se o celular cair na água, basta colocá-lo dentro do pote de arroz? Quem nunca fez isso? Levante a mão. Sim, exatamente. Resolve? Não resolve. Não adianta nada? Não, é mito. Mas e quem já fez isso e deu certo? Sorte? Foi sorte. É mito, porque quando o arroz ele tem propriedades de absorção, realmente. Só que para a quantidade de água que tem dentro do aparelho, não funciona. Não adianta nada, então. Não adianta. Posso enfiar o celular aqui que não adianta nada? Sim, não adianta. Deixa lá o dia inteiro, nada a ver. Não vai resolver. Pode ajudar em alguma coisinha, mas resolver não vai adiantar. O ideal mesmo, quando acontecer algum tipo de situação como essa, é desligar o aparelho imediatamente. Tá, e deixar lá até quando? Então, aí você desliga o aparelho. O ideal é, assim, por exemplo, normalmente quando cai, né? Esse daqui já tem uns trincos e uns rachadinhos. Sim. Normalmente os aparelhos hoje em dia têm uma resistência à água. Então, quando acontece como esse aparelho... Eles sempre dizem, né? Eu que não vou enfiar meu celular na água, eu não tenho coragem. Então, a maioria, hoje em dia, eles vêm com essa resistência. Quando acontece de ter um trincadinho assim, ele já perdeu a resistência. Ah, não pode ter nenhum trincadinho. Esse foi o erro. Tinha um trincadinho no seu celular que você não viu. E aí mergulhou, e aí já foi. Então quando acontece isso, ele já perde a resistência, né? Então, normalmente quando cai na água, ele cai assim. Mulher de Deus, tu vai fazer? Esse aqui é pra gente brincar. Essa só verdade. Ele levou um susto, o Borel falou, meu Deus, o celular. Normalmente cai, né? E ele não fica assim em pezinho. Né? Nesse daqui já tá condenado. Mas aí, normalmente, ele cai e fica assim, deitadinho, né? Nessa posição. E aí a água vai entrando e o pessoal normalmente faz o quê? Coloca dentro do arroz. Não adianta. O ideal... Não adianta, gente. O que a gente tem que fazer? Então, desliga e deixa lá. Desliga e mantenha o celular sempre nessa posição, porque com ele desligado a água vai escorrendo naturalmente e evita algum curto-circuito dentro do aparelho. Então, assim, corre para um especialista para fazer a manutenção. Não adianta deixar, tipo, 24 horas depois ligar que eu vou estar resolvida? Não adianta. Tem que correr para o especialista que quanto antes você tem mais chances de recuperar o aparelho. Tá, uma coisa que o Marcelão me perguntou, ele disse que já fez e não funcionou. Se o celular molhar, posso secá-lo usando um secador de cabelo? Tá ali, gente, a gente vai ligar ele, inclusive. Tira. A gente não vai ligar porque não é para vocês usarem, não entendeu? pode. Tá aqui é só pra gente mostrar. É só para isso, demonstrar. Não pode mesmo, porque o que acontece? Primeiro que quando a gente liga, a gente pode colocar uma temperatura muito acima do que o celular suportaria. Então, você vai estar aquecendo algumas áreas que não poderiam receber essa quantidade de calor. Outra questão também é que, às vezes, quando a gente molha, né, a gente se preocupa mais com essa parte embaixo aqui, onde tem os conectores, né? O alto-falante. Então, a gente vem com o secador justamente aqui. Não pode, porque a gente está deslocando aqueles resíduos de água para as partes mais importantes do aparelho, sem querer. A gente quer secar, mas a água está indo. Então, é pior. Aqui na parte de cima, normalmente, ficam... os centros integrados dos telefones. Nada de secador, você está entendendo, né? Nada de arroz, nada de secador, nada de molhar. Mas se molhou, gente, espera secar um pouquinho e corre para manutenção. Isso.
Posso levar o celular pro banheiro enquanto tomo banho? Pra ouvir uma musiquinha? Todo mundo Todo tem mundo essa faz mania, isso. né? Pode? Não, não pode. Gente, não pode. E agora, como que eu vou ouvir um som? O ideal é ter uma caixinha de som dentro do banheiro e deixa o celular do lado de fora, né? Pra quem gosta. Gente, mas não pode mesmo, real? Não pode, não Mas pode. só no banho ou não? Tipo, tá lá fazendo o número 2, tô com o celular. Porque todo mundo leva o celular lá na hora do número 2. E aí, não pode também? Não, mas na hora do banho. Ah, na hora do banho, do vapor. Do vapor, O número 2 exatamente. tá liberado, minha gente. Olha que legal, tá vendo? Na hora do banho que não pode. Não, não pode porque o que acontece? Justamente o vapor, ele vai penetrando no aparelho ou então vai criando gotículas na parte interna e é onde tem a oxidação. Então, qual que é o primeiro defeito que o pessoal percebe quando tem uma oxidação desse tipo? Alto-falante. Meu alto-falante está baixo, não estou ouvindo direito. Então, já é um começo de oxidação. Já. Às vezes é novinho, mas, gente, todo mundo leva o celular Todo mundo pro leva. banheiro. E mesmo com a resistência à água, E acontece às vezes ainda isso. atende ainda, meu celular prova d'água, alô, né? Sai do chuveiro, oi, já só um minuto. Todo mundo faz isso. Exatamente. Não pode. Não pode. Nenhum celular. Nenhum celular. Nem aqueles que valem preso num carro. O ideal é não fazer, porque vai criando a gotícula dentro do aparelho, por causa da temperatura, da umidade. Então, mesmo com a resistência, acontece. Tá, então vamos lá para os problemas mais comuns. Aparelho que não carrega. Então, tem vários fatores que causam esse tipo de problema. O carregador pode ter... O fio do carregador pode estar com algum defeito, ou então a própria tomadinha pode ter queimado. O carregador pode ter a entrada interrompida por acúmulo de poeira, que também evita o carregamento correto. Entendi. Ou a bateria também já se foi. Já se foi, exatamente. Então pode ser um desses fatores. Tá. O aparelho desligou e não liga mais. Já aconteceu várias vezes comigo. Ele desliga sozinho. Sim, acontece. E aí, depois passa um tempo, sei lá, eu falei, tá com preguiça, sei lá. E aí ele vai e liga depois. O que está acontecendo com ele? Então, pode ser um problema relacionado à bateria mesmo do aparelho. Ela pode ter chegado no final da vida útil dela. Então, você tenta ligar, ela não consegue segurar a carga e o aparelho não liga. Pode ser também algum problema físico na placa do aparelho. Ela pode estar com algum defeito, um curto, alguma coisa que não possibilita a passagem correta de energia. Ou então, pode ser algum problema na atualização do sistema. Então, às vezes, se não atualizou o celular corretamente, ele não consegue dar aquele start para você utilizar normalmente. Tá. Tem uma perguntinha que não tá aqui, mas eu vou fazer, porque todo mundo faz também. Tá. Tô na praia lá, ainda bem que a dermatologista tá ali ainda. Não, já foi. Tô lá na praia recarregando. Ah, lá tá ali! Tô aqui, ó, carregando meu bronze, mas com protetor, tá, doctor? Tô ali, deixo o celular do meu lado. Pode? Aquele sol rachando, ele aquecendo e pegando o bronze também? Na verdade, assim, dependendo se estiver muito exposto ali a alta temperatura, vai danificar o aparelho, sim, principalmente a bateria, que é um item que a gente tem que ter mais atenção, né, a exposição ao calor. Então, o ideal, como a gente sempre leva para a praia, Duvido quem vai deixar deixa guardadinho na bolsa ou embaixo do guarda-sol. Pode, e se colocar a toalha assim em cima, não? É melhor do que você deixar exposto no... Mas o ideal é deixar ele dentro da bolsa. Sim, deixa escondidinho. Gente. E tenta não abafar também o aparelho muito. Assim. Não pode abafar? Não é porque você retém calor ali também. Então é melhor deixar sempre ventilado. Lá pro... deixar sempre ventilado. Mas o celular é folgado, né? Não pode ficar abafado, não pode pegar calor, não pode pegar vapor. Bicho folgado. Então tem que deixar ele ventilando, mas sem abafar. Isso, sem abafar muito. Uma sombrinha. Só falta falar que ele precisa de água de coco, fresca, né? O Longe. celular tem que falar, uma água de coco, por favor. Exato. Superaquecimento, por que se dá? Então, superaquecimento pode se dar pelo fato da bateria. A gente tem aqui algumas baterias para mostrar, né? As baterias, quando chegam ao final da vida útil, elas podem ficar assim, superaquecendo. Você sente que o aparelho está mais quente que o normal. E aí as baterias começam a inchar. Então, a gente tem aqui esses aqui para vocês verem. Não pode ficar inchadinha. Não pode ficar. Então, assim, de repente, ela começa... Exatamente. Tem gente que tem um termo também que chama bateria grávida, por causa do inchaço. Quem engravidou a bateria? Quem foi? O salafrário que engravidou. Aqui, olha, gente. É muito, né? Então ela começa assim, o inchaço menor e depois vai aumentando. Então, às vezes, você aqui não percebe. Né? Você não percebe, às vezes. O telefone aquece demais e no dia seguinte já está inchado e você perde a tela, perde outros componentes pela pressão que a bateria faz. Então,
O superaquecimento pode ser por causa da bateria ou algum problema na placa também que levou a algum curto e está superaquecendo. É bem importante ficar atento quanto à temperatura. Quanto à gravidez da bateria. Fiquem atentos, por favor. Aplicativos que travam. Sim, normalmente acontece isso pela falta de espaço em armazenamento no aparelho. Então, às vezes, os aparelhos têm pouco armazenamento, você tenta rodar uma aplicação e não consegue, e aí ele começa a travar. Ou então, o sistema operacional do celular, que pode ser um iPhone que utiliza o iOS ou um Android, você precisa atualizar e depois atualizar os aplicativos. Então, às vezes, acontece de atualizar o sistema e não os aplicativos. Mas não vai automático, gente? Tem atualizar, a gente vai, pum, e atualiza tudo de uma vez, não? Depende, depende se você colocou notificação, às vezes você no dia a dia não percebeu que tinha uma atualização disponível e passou batido. Aí por isso que o aplicativo não... Começa a travar. Mas, geralmente é falta de espaço e depois, assim, a maior incidência é da falta de atualização. Tá, aqueles problemas na tela, a gente está mexendo no celular e do nada ele abre outro aplicativo sozinho, tem vida própria, né? A gente não pediu, não abriu, acontece. Aí ele fecha sozinho e fala, não, você já mexeu muito no WhatsApp hoje, você não vai mais pro WhatsApp. Aí abre o Instagram, sei lá, outro aplicativo. Sim. Por que isso acontece? Provavelmente é defeito na tela. Então, a tela, você pode ter deixado o telefone cair. Então, você olha assim, você fala, ufa, não aconteceu nada. A gente sempre, né? Ai, não aconteceu nada, graças a Deus, mas caiu. Exatamente. Então, às vezes, fica com algum probleminha no LCD, ela treme. Então, ele perde a noção do local do toque. Então, ele começa a abrir aplicativos, acontece isso. O ideal é fazer a troca da tela nesses casos. Quero saber o seguinte, agora eu quero saber se você tem coragem de responder. Hein? Tá. Carregador de celular tem que ser original? Olha, o ideal é que seja original. Tem ou não tem? Tipo, estraga o aparelho? Não. Estraga se você comprar um que não seja original, mas que tenha uma carga acima do que seu aparelho suporta. Ele tem uma amperagem. Por exemplo, o meu aparelho suporta 1 ampere. E você comprou um carregador turbo que vai colocar muito mais energia no seu aparelho, então isso pode danificar o aparelho, sim. O ideal é manter sempre o carregador original. A mesma potência. Isso. Viu, bora ficar comprando carregador no camelô? Eu te falei que não podia. A bateria do celular descarrega muito rápido. E aí, eu viciei o celular, foi isso? Na verdade, hoje em dia essas baterias, elas não ficam viciadas, como as de antigamente, que a gente tinha que carregar 12 horas. Lembra disso? Nossa, hoje... a gente comprava um celular e falava, meu Deus, eram 3 dias carregando o celular. Você tinha que deixar aquela carga. E não podia mexer, tá, gente? Não, vocês lembram, né? Me ajuda aí. Hoje em dia não tem mais isso. O que acontece com a bateria é que ela tem uma quantidade de ciclos. Então, por exemplo, o aparelho tem em média 2 anos de vida útil, 200 ciclos, 500 ciclos. Então, quando chega nesse final desse ciclo, ela não segura mais carga. E quando eu completo um ciclo, quando ele dá 0%, ele descarregou totalmente, eu completei um ciclo. Então, para você fazer o aparelho durar mais, a sua bateria ter uma vida útil mais longa, o ideal é você manter a carga entre 40% e 80%. Porque aí ele não tem essa ciclagem. Deixa a carga entre 40% e 80%. O ideal é porque no dia a dia, às vezes, não dá pra gente... Tipo combustível, né, gente? Não deixa a gasolina acabar, ficar lá pra entrar poeira. Por exemplo, falaram isso, entendeu? Sim, por causa da bomba. Espera o tanque zerar, entendeu? Pra receber, pra depois colocar e fica dando poeira lá. Exatamente. Então, a mesma coisa, mesmo exatamente. Se você consegue... Mas a gente deixa... Espera, não dura. Porque dura o dia, a gente mexe bastante. Então, 40% a 80% já tem que carregar? Você chegou nos 40%, já coloca. É bom ter um power bank sempre com você, assim, no dia a dia, na correria. Quem não tem acesso à tomada, assim, no trabalho. Deixar sempre uma bateria externa portátil na bolsa. Boa. E aí, prestar atenção nisso que você vai conseguir usar o aparelho por mais tempo. Agora, uma curiosidade. Você falou que celular não gosta de negócio abafado, calorento, que ele não gosta disso. E aquele pessoal que corre, pedala e bota aquele negócio no braço ou na cintura, que é aquele plástico... E que pega aquele sol, porque pega, não tem jeito. Você vai pedalar, você vai correr, você tá pegando sol. Exato. Prejudica o celular? Prejudica o celular. E por que eles vendem aquela capinha pra gente, então, dizendo que, né, que a gente ouve música e ela tal? é feita para você poder ter um conforto ao utilizar. Mas, assim, você vai usar por um período de tempo pequeno, o seu celular vai acabar ficando exposto à oxidação do calor da pele ou do sol. Olha isso, mas é por um tempinho, aí depois você tira e já... Faz a higienização mas correta. Eu vou fazer um longo, vai. Ai, tipo aquelas corredoras, né, que já sabe os nomes. Vou correr 3 horas. Vai acontecer. Não, o ideal, olha que loucura. O ideal é não levar o celular nesse período. Não tem nenhuma capa que proteja,
sei lá, do excesso do calor. Não tem isso ainda? Ninguém inventou, meu Deus. Do excesso do calor eu não conheço ainda, mas Gente, da água... olha aí, vamos inventar essa capa agora, vai ganhar exatamente, dinheiro. boa ideia. Olha aí, tá vendo, Cacauê? Uma capa que protege o excesso do calor, a gente vai ganhar dinheiro, vamos patentear. Exatamente. Porque não existe então, né? Ainda. Eu não conheço. Provavelmente em lojas de artigos esportivos deve ter alguma coisa já. É aquela que você coloca no braço Essa aqui. de plástico, ela protege contra a umidade, mas o calor que você do Justamente. corpo, não. Exatamente. Vou pensar nisso. Priscila Kahn, muito obrigada. Seus eu que agradeço. Para quem tiver celular estragado, bateria grávida, tudo isso e muito mais. Obrigada, viu? Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E para vocês que quiserem saber mais informações, podem acessar o Instagram, que é @digivida_celulares, o Facebook, que é Digivida Celulares, ou o site, que é digivida.com.br. Muito obrigada. Obrigada viu? a você. E até a próxima. E vamos despedindo também. Oi? Alô? Alô? Meu celular tá novinho, graças a Deus. Luciano Faccioli é com você. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Grande abraço, aliás, um abraço fatiolesco. Bem-vindos e bem-vindas. A Tarde Top tem sequência e eu quero novamente falar o que falo todo dia. Gisele Alves, não fique brava comigo, e nem a Nani Venâncio que vem na sequência, mas esta parte da Tarde Top é a melhor. Disparadamente, é o melhor momento da Tarde Top. Caramba, as duas vão me pegar, vão me fazer um sanduíche que não vai sobrar para contar a história. Por falar em sanduíche, mas não é de lanche exatamente que eu quero falar, eu estou recebendo o chefe Alessandro Alves. Chefe, como é que vai? Tudo bem? Primeira vez aqui no programa, eu não me recordo, é mesmo? Opa, legal, legal. Seja extremamente bem-vindo. Obrigado. O chefe Alessandro que vai nos ensinar um frango à caprese. Isso. O que é um frango à caprese? Qual é o destaque? Ele chama atenção por quê? É um prato fresco, um prato típico das Ilhas de Capri. Epa! Suave, prático, rápido. Tá. Pro dia a dia, não tem coisa melhor. Eita, coisa boa, Coisa hein? boa. Um pouquinho de azeite, uns temperinhos particulares nossos. Tá. Coisa rápida, prática. E vamos degustar à vontade. Olha, eu tô vendo aqui os ingredientes, são básicos praticamente, Coisa básica. acho eu, não sei se estou falando besteira. Certíssimo. É uma receita barata, graças a Deus, tá todo mundo duro, todo mundo sem dinheiro, 14 milhões de desempregados no Brasil. A coisa não tá legal e daqui a pouco o chefe vai nos ensinar, eu volto aqui, pode ser? Ótimo. Fique quietinho. Perfeito. Então tá bom, onde o chefe pode ser encontrado com suas delícias que partem da sua culinária, onde? O Instagram tá fácil acesso. Hoje nós estamos com esse cenário Covid, estamos trabalhando muito na informalidade. Perfeito. Não tem como a gente estar trabalhando aberto ao público por causa do nosso atual cenário. Tá. Precisar só acionar a gente. Como é que é o Instagram? Cozinhando com Alessandro. Cozinhando com Alessandro, eu volto aqui já, pode ser? Obrigado, Faccioli. Legal. E aí a outra notícia, ou outro assunto que a gente recebe aqui na Tarde Top, aliás, muito obrigado a você, que em qualquer parte do Brasil está nos vendo, também através do rbtv.com.br. Eu sou Luciano Faccioli, ninguém tem obrigação de conhecer ninguém. Muito prazer e muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Pode mostrar quem vai aparecer, por favor. Ei, meu Deus do céu, a doutora Elaine Vieira da Mota, que é procuradora do Estado, chefe da Procuradoria da Dívida Ativa. Dívida Ativa. Caramba, a senhora comanda um setor que tem trabalho, hein, doutora? Abraço, muito obrigado de estar com a gente, hein? Olá, Luciano, a todos os telespectadores da Tarde Brasil. Nós estamos aqui agradecendo pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho das dívidas do Estado de São Paulo e como que a gente pode ajudá-los a regularizá-las. Eita, aleluia, Senhor, graças ao bom Deus, hein? A doutora que vai falar de um plano que o governo de São Paulo lançou, aliás, um programa que é voltado a segmentos econômicos que foram impactados pela pandemia. Bom, todos foram, né? Mas em especial bares, restaurantes, comércio e empresas de pequeno porte que poderão aderir ao programa de transação tributária. Eu tenho várias perguntas com a doutora Elaine Vieira da Mota para esclarecer e para você poder entender. Vamos lá. O que é, então, essa é a básica, já vem na cartilha, não é? O que é o programa de transação tributária para quem está vendo o programa Tarde Top aqui na Rede Brasil? Doutora, diga. O programa de transação é justamente a possibilidade do nosso contribuinte poder parcelar ou pagar à vista os seus débitos com desconto. Nesse programa que o Estado publicou esse mês de junho, que ele abriu
para disponibilizar para os contribuintes, nós vamos ter descontos de 40% em juros e multa dos débitos desses contribuintes que o Luciano acabou de mencionar. Então, é um programa muito importante nesse momento que a gente está vivendo de pandemia. Tá, por exemplo, então vamos lá, um exemplo prático de uma dívida que a pessoa tenha desses segmentos aqui de bares, restaurantes, comércio em geral, empresas de pequeno porte, ou que de repente a senhora já tem acesso, né, ou saiba que tradicionalmente são os impostos que a pessoa mais deve. Um exemplo prático para a senhora poder explicar, por favor. O devedor que a gente mais tem aqui no estado de São Paulo, no nosso setor, é o IPVA. Nós temos 1,5 milhão de contribuintes de IPVA que estão todos agora contemplados nesse programa. Todos eles podem ingressar hoje no nosso site e já parcelar ou pagar os seus débitos de IPVA até 2020. Ele tem o débito de IPVA de 2011, 12, 13, ele pode parcelar todos em até 24 vezes ou pagar à vista, sempre com esses descontos de 40% da multa e 40% dos juros. Temos também nos programas que a gente publicou esse mês, os restaurantes e bares que também vão poder pagar seus ICMS do ano passado, com os descontos de 40% nos juros e na multa, e também empresas de pequeno porte e as microempresas, todos eles com esses mesmos descontos, que são bastante atrativos para eles, né, poderem regularizar sua vida profissional nesse momento. Tá, deixa eu lhe perguntar, não sei se é diretamente em relação à senhora essa pergunta, mas eu prefiro perguntar do que ficar na dúvida, não é? Lógico. Até uma coincidência, eu falava hoje com meu irmão em relação à situação de alguns carros da família, e aí falei, Marcelo, eu preciso do documento, né? Porque estou com compromisso diariamente em Santos, então estrada, Anchieta, imigrantes, praticamente diariamente. E numa dessas o policial vai me parar, está no exercício dele, vai me pedir o documento, ele falou, você tem até o final do mês 6 para portar ou para apresentar o documento. Eu estou com o IPVA pago, isso é uma certeza. Mas até o final deste mês 6 agora, eu ainda posso ou tenho essa oportunidade de pagar. No meu caso, eu paguei, mas eu quero inverter a situação. Uma pessoa que no IPVA desse ano de 2020, ela se enquadra nessa situação caso ela queira parcelar ou não? Sim, até o IPVA de 2020, que esteja inscrito com nós, ele vai poder pagar ou parcelar. Para licenciar, ele basta parcelar em 24 vezes, se ele quiser. Se ele quiser transferir o veículo, daí ele precisa, pelas regras do Detran, da legislação, à vista. Mas sempre ele vai ter esse desconto. Daí ele vai ter outros benefícios, além de poder circular com o veículo. Ele vai ter um protesto, uma das principais vantagens é também o protesto ser baixado quando ele parcela ou quando ele liquida esse débito. Então vamos ter 1,5 milhão de contribuintes que vão poder regularizar sua vida agora, até 30 de novembro de 2021. Tá, perfeito. Não, entendi, ótimo. É uma dúvida, até porque você vai vender um carro, se você não der baixa no IPVA, ele fica travado no Detran, não é? E aí você não consegue fazer a transferência, não adianta, não é? Isso é automático, né? Doutora, talvez eu não tenha prestado atenção, me perdoe, até quantos anos para trás as pessoas podem regularizar ou solicitar esse parcelamento, no caso do IPVA? Qualquer ano, se tiver um débito de 2011, é que, como tem a prescrição, é difícil existir um débito muito velho no nosso sistema, ele já vai ter prescrito. Mas se ele tem um débito de 2011, se ele tivesse um débito de 2001 na nossa base, ele ia poder parcelar ou transacionar à vista, né? Até 2020, não importa. De 2020 para trás é qualquer número. Até porque, também, não sei se é de seu conhecimento, mas se ele não, vamos imaginar... Se ele não pagou 2011, vai tornar esse número outra vez, ou esse ano como exemplo, ele não consegue licenciar 2012 nos anos seguintes, não é isso? Exato. Ele vai estar andando com carro irregular desde 2011. Isso é possível. 2011 é muito difícil, mas é possível que muitos carros estão com débitos de 2017 atrasados. Pois não. E não podemos circular com eles, né? Perfeito. Eu converso com a doutora Elaine Vieira da Mota, que é procuradora do Estado, procuradora-chefe da Procuradoria da Dívida Ativa. No caso de bares, restaurantes, comércios de uma maneira em geral, é o ICMS, a dívida ou o imposto mais devido ou em maior quantidade atrasado por parte desses comerciantes, dessas pessoas? Sim, os nossos comerciantes, o débito que eles têm com o Estado de São Paulo, que é mais comum, é o ICMS.
Nesse programa, eles vão ter os benefícios para o ICMS de 2020. No sistema, eles vão entrar no sistema, poder fazer tudo automaticamente. Mas isso não significa que eles não possam pleitear os outros anos de forma individual. Eles podem pedir um desconto de forma individual para o nosso procurador também. Mas é que o sistema facilitou para ele fazer eletronicamente, sem fazer requerimento nenhum, para o ICMS de 2020. Tá. Uma outra dúvida, como vocês qualificam ou denominam uma empresa, enquanto Procuradoria da Dívida Ativa, o que é uma empresa de pequeno porte? Ela se encaixa em valor de arrecadação, no Simples, no Imposto de Renda, como é? Ele é definido, na verdade, pela Receita Federal. Então, são os critérios da Receita Federal, da legislação da empresa de pequeno porte, da microempresa, e, na verdade, é pela Receita. Eles definem o valor da receita daquelas duas empresas, dos dois segmentos de empresas, como pequeno porte, microempresa e as demais, que eles chamam, que não é nem microempresa e nem empresa de pequeno porte. Por isso, são empresas realmente menores que foram muito atingidas pela Covid, né? Pelo tamanho, pela forma de receita que elas têm, pela quantidade de empregados da forma como elas realmente fazem o seu comércio, né? Por serem muito pequenas. E por isso que elas foram beneficiadas, todas elas vão ter os nossos descontos. Tá, essa empresa de pequeno porte seriam aquelas que se encaixam em até 27,5% na questão do imposto de renda ou não? Não, elas se encaixam no Simples Nacional, via de regra, Simples Nacional, né? Tá. Elas são menores. Mas todas as empresas, entrando na sua consulta, na sua certidão, eles têm uma certidão, como nós, uma certidão de registro, né? Eles têm essa certidão da Receita Federal, em que elas vão ser definidas como microempresa, empresa de pequeno porte ou as outras, né? Tá. Então, são conceitos bem claros para eles. Perfeito. Uma outra dúvida que eu pergunto à senhora é a seguinte: quem não conseguir, ou por algum outro motivo, enfim, quem não regularizar a sua dívida, mesmo com este programa de transação tributária, as sanções, penalidades serão as mesmas que já existem? E aí quero saber da senhora quais são, em linhas gerais, ou serão outras mais rígidas a partir da, entre aspas, facilidade que o poder público está oferecendo? Na verdade, as básicas, né, principalmente no caso do IPVA é isso, a pessoa não consegue rodar com o seu veículo, não consegue circular com ele ou regularizá-lo, não consegue vendê-lo e vai ter um débito protestado. Então, o protesto sempre impede muito a vida de uma pessoa física, né? Ela não consegue fazer o seu crediário na sua loja. Para o ICMS, para as nossas microempresas, empresas de pequeno porte, para os nossos restaurantes e bares. Nós protestamos os seus débitos, isso também dificulta muito a vida deles, para eles conseguirem empréstimos nos bancos, então isso é muito prejudicial, mas prejudica um pouco, se eles regularizarem é melhor. Esses débitos são apontados no Serasa, também é ruim para eles, enquanto comerciantes, né? Os débitos são ajuizados, então eles podem sofrer uma penhora nas suas contas, também é muito ruim para eles. Mas aí para devedores que devem substituição tributária, que é um ICMS específico, eles ainda têm uma questão criminal envolvida, mas que teriam independentemente do nosso programa de transação. Na verdade, o devedor nosso, o nosso comerciante, que já dever esse tipo de ICMS-ST, que não aproveitar a nossa transação, ele sim vai ter questões criminais para responder. Tá. Mas, via de regra, as principais são o protesto e o Serasa, né? É uma dúvida, lógico, que a senhora, acredito que não, até onde tem o conhecimento, acredito que não. Mas a pessoa devedora pode ir presa? Não, via de regra não, é até um comércio, né? Na verdade, a empresa a pessoa jurídica da empresa, mas ela sofre sanções criminais. Isso na verdade, mas aí é uma questão muito mais complexa. Os diretores ou sócios de uma empresa que fraudarem, mas aí tem toda uma questão de fraude no comércio. Sim, é outro braço. Fraude nos tributos, daí é uma outra questão, muito mais a ponto de serem presos, né, os seus responsáveis. Aliás, esses eu confesso à senhora que quando noticio eu vejo
que saem das suas empresas algemados é um motivo de enorme prazer e satisfação. Até porque vigarista merece, chama. Eu tenho uma opinião que aquele ditado da história da humanidade, os opostos se atraem, é uma das maiores mentiras, poxa. Os semelhantes é que se atraem. Então, os vigaristas chamam para eles as penalidades, né? Para finalizar, doutora, IPTU também está nessa situação dentro do programa, não? O IPTU são dos municípios, não é envolvido pela PGE, mas eu sei que muitos municípios estão oferecendo esse tipo de programa também de descontos, justamente por causa da Covid. Acho que a cidade de São Paulo, por exemplo, está agora, que é o município de São Paulo, que é o cobrador do IPTU, né, o responsável por cobrar. Eu acho que ele também está entrando num programa desses de descontos. Okay. Acho que todos os entes estão preocupados em ajudar o seu contribuinte a regularizar a sua vida, né? Perfeito. Estamos todos pensando no nosso contribuinte agora. Perfeito. Doutora, qual é o site ou a melhor maneira das pessoas que já nos acompanharam, que acabaram de ver esse nosso, eu não considero entrevista, esse nosso papo informal e com informações das pessoas, bate-papo, sim. Como elas podem ter mais detalhes desse programa? No nosso site www.dividaativa.pge.sp.gov.br/transacão. Na verdade, é uma transação sem o tio e sem o... E nesse site nós vamos ter, já para a pessoa aderir, naquele momento ele já pode parcelar ali mesmo, mas vai ter uma aba dúvidas. Nessa aba dúvidas também, ele pode tirar todas as suas dúvidas, vai ter o canal eletrônico, os e-mails para ele mandar as perguntas dele, tem os telefones de atendimento da PGE para ele poder também solucionar suas dúvidas, tudo evitando que ele tenha que sair de casa e a repartição, mas ao mesmo tempo seja bem atendido e possa tirar suas dúvidas e fazer o nosso programa. Ótimo. Possível. Ótimo. Enquanto a senhora falava, nós acreditamos no rodapé. Esse é o site. Agradeço a doutora Elaine Vieira da Mota, procuradora do Estado, chefe da Procuradoria da Dívida Ativa. A pauta de hoje aqui na Tarde Top, aqui na Rede Brasil, foi o programa de transação tributária. Grande abraço, doutora. Foi muito oportuna a sua participação. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço muito essa oportunidade, para nós é muito importante, Luciano. Agradecemos demais ao programa. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado. Obrigada. Pode fechar o painel aqui. Olha o chefe Alessandro Alves aqui. Depois do intervalo, tem um frango a caprese. Ai, peraí, dá licença aqui. Calma que já vem, calma. É rápido. Segura a ansiedade. Depois do intervalo, Tarde Top, até já.